Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje, vocês vão aprender a fazer a Clutch Célia. Eu dei esse nome em homenagem a uma seguidora aqui do canal, que foi a mais engajada essa semana. Então, se na próxima criação você quer ter o seu nome, já aproveita, curte esse vídeo. Se tiver a opção de hypar, eu vou deixar a foto aqui de como que aparece. Dê os seus pontos, é totalmente gratuito, tá bom? Compartilhe esse vídeo com a sua amiga crocheteira e comenta aqui pra mim. Se você gostou mais da marrom, comenta um coração marrom. Se você gostou mais da verde mediterrâneo, você comenta um coração verde, tá bom? Aqui na imagem ele tá bem azul escuro, mas pode comentar um coração verde que eu vou entender. A princípio, pessoal, eu tinha feito apenas esse modelinho aqui para um tutorial rápido lá no meu Instagram, mas vocês gostaram tanto e pediram para mim trazer a versão da aula pro YouTube, então estou aqui atendendo a pedido de vocês e fiz aqui essa versão no avelã. Então, ó, essa aqui é na cor avelã do Fio Luxe e essa aqui é no verde mediterrâneo, caso você queira fazer as duas cores, tá? E o melhor de tudo, gente, é que eu gastei menos de um novelo, olha só. Essa aqui foi a quantidade que sobrou no verde mediterrâneo, eu fiz ela um pouquinho menor. E aqui essa é a quantidade que sobrou no avelã. Então, em ambas, eu utilizei menos de um novelo, o que torna ela extremamente econômica, tá bom? Então, eu quero muito saber qual é a sua favorita. E se você gostou desse modelo, não deixe de me contar aqui nos comentários. Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu te convido a se inscrever, temos aulas exclusivas mensalmente, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. As medidas da peça vão estar aqui na descrição da aula. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo do Fio Luxe da Amelia, que é um fio de malha premium. Eu vou utilizar a cor avelã, que é uma cor lançamento. Olha esse tom de marrom, gente, ele é simplesmente deslumbrante. Ele tem um brilho, ele é levemente acetinado. E esse fio vocês encontram na loja Matilda, parceiros aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição para você conseguir comprar o seu fio. E o melhor é que essa bolsa é extremamente econômica, porque vai apenas um novelo. E lembrando que nós temos cupom de desconto na loja Matilda. Nosso cupom é TATA, THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Eu vou utilizar uma agulha de 6 milímetros, vou deixar o link dessa agulha para vocês na descrição, e aqui nessa sacolinha do YouTube Shopping, que é a plataforma de compras do YouTube, onde você compra diretamente do vídeo. Caso você não vá comprar agora, você adiciona no carrinho, e essa agulha é lá da Shopee, tá bom? Os acessórios também são da Shopee. Eu vou utilizar um botão imantado de 18 milímetros. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha. Vou utilizar a minha etiqueta personalizada, que também é da Shopee. A minha é o menor tamanho, de 28 por 11 milímetros. Tem uma qualidade surreal, gente. Eu sou apaixonada nas minhas etiquetas. E vou utilizar um par de alças de metal com garra. Elas vieram retinhas, aqui eu já usei para testar essa alça aqui, amei. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, também é da Shopee. E lembrando que além do link na descrição, todos vão estar aqui na sacolinha. Então você pode ver onde você prefere visualizar o produto. Lembrando que eu também vou deixar na descrição o link desta alça aqui, que eu utilizei nessa versão. Aí você me conta qual alça você gostou mais, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Eu vou iniciar meu trabalho deixando de 2 metros a 2,5 metros sobrando agora no início, pra gente depois costurar uma das laterais, tá bom? Agora, eu vou fazer a minha laçada inicial e vou trabalhar aqui um total de 33 correntes. Essas correntes iniciais, elas são para definir a altura da nossa peça, lembrando que nós vamos dobrar lá ao meio, tá? Então, se você quiser maior, aumenta de 2 em 2 correntes, e se você quiser menor,
você diminui de 2 em 2 correntes. Trabalhei aqui um total de 33 correntes. Deixa eu medir aqui para vocês. Ficou medindo um total de 28 centímetros. Feito aqui as nossas correntes, nós vamos virar e trabalhar nas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. Essas aqui, olha. Essa daqui, tá vendo? Então, esses gominhos que tem aqui atrás de cada corrente. Vamos pular o primeiro e a partir do segundo que nós vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo atrás de cada ondulação, pulando a primeira. Então, eu pulo essa, entro na segunda. Ó, minha corrente permanece aqui atrás, olha. Eu fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Entro na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Entro na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Aqui, pessoal, esse padrão de pontos baixíssimos, ele não costuma esticar a nossa peça, tá? Muitas das vezes ele costuma até diminuir, porque o ponto ele é mais apertado, tá bom? Aqui a gente tem que ficar com um total de 32 pontos, um ponto a menos do que a quantidade de correntes, e sempre optem por fazer correntes de números ímpares para ficar com pontos números pares, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando um ponto baixíssimo por toda a minha carreira. Trabalhei a minha primeira carreira, ela fica assim, ó, toda enrugadinha mesmo, a partir das próximas isso muda, tá? Sempre que a gente for finalizar uma carreira, vamos subir uma corrente. Então, venho aqui, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça que está na agulha. Viro o meu trabalho e aqui, olha, você tem 2 alcinhas em cada ponto, certo? Você vai pegar sempre nessa alcinha da frente, a de trás você não trabalha. E esse modelo, ele é feito todo no ponto baixíssimo, por isso que ele é extremamente fácil e rápido de ser feito, tá bom? Então, aqui, olha, eu entro pegando somente nessa primeira alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, pego apenas nessa primeira alcinha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2 alcinhas na agulha. No próximo ponto, entro somente nessa alcinha da frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos fazer desta forma por todos os pontos, lembrando que em todas as carreiras eu tenho que ter 32 pontos, tá bom? Fiz aqui a minha segunda carreira. Eu tô falando para vocês primeira e segunda carreira, pessoal, mas nesse padrão de pontos eu não fico contando quantas carreiras eu estou fazendo, tá bom? Eu vou fazendo até alcançar o tamanho que eu desejo e depois eu vou e passo as medidas para vocês, combinado? Então, finalizei aqui a minha carreira, vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho e agora é só repetição. Volto pegando apenas nessa primeira alcinha, não trabalha nessa aqui, porque aqui é a corrente que você fez para virar. Então, aqui eu entro somente nessa alcinha de cima e faço ponto baixíssimo. No próximo ponto, entro na alcinha de cima e faço ponto baixíssimo. Vamos, então, seguir desta forma por várias carreiras até alcançar o tamanho de comprimento que nós queremos para a nossa peça. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Ó, de altura ficou medindo 27 centímetros e meio. Caso você queira maior de altura, é só aumentar de 2 em 2 correntes lá no início. E caso queira menor, é só diminuir de 2 em 2 correntes, tá bom? Agora, de comprimento, ficou medindo 19 centímetros. Caso você queira maior de comprimento, é só você seguir trabalhando mais carreiras, tá bom?
Agora, nós vamos fechar as laterais. Então, eu vou dobrar ao meio. Viro o meu trabalho. E aqui, olha só, tá vendo? Ó, nós vamos trabalhar pegando... Deixa eu pegar aqui uma outra agulha para mostrar para vocês. Pegando nessa alcinha de cima e nessa alcinha de cima do outro lado, nessas duas alcinhas, e vamos fazer ponto baixo. Então, entro aqui na primeira alcinha, na alcinha da frente eu entro na de cima também, pego o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Entro no ponto da frente, na alcinha de cima também. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Entro na alcinha de cima no ponto da frente, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos seguir desta forma até costurar toda a nossa lateral. Trabalhei um ponto baixo, pegando em cada pontinho dos dois lados, ficou assim. Agora, vamos cortar o fio, pode puxar ele, e você vai entrar nos pontos baixos que nós fizemos e vai passar esse pedaço de fio por dentro dos pontos. Não precisa passar até terminar de esconder esse fio, tá? Você pode cortar o excesso e, se você preferir, você pode costurar ou passar um pingo de cola. Eu prefiro passar um pingo de cola. Eu vou deixar o link da cola para vocês aqui na descrição, ou passando aqui, ó, no carrinho, tá, o produto. Aí eu faço assim, olha, eu puxo aqui a pontinha do fio e coloco bem pra dentro. E agora eu dou uma leve esticada para esse pedacinho de fio entrar no ponto. Tá vendo? É desta forma que eu faço. Agora, vamos costurar o outro lado. Lembra que a gente deixou o fio sobrando no início? Então, agora a gente passa aqui, ó. Entra nessa alcinha de cima, nessa aqui, ó. Tá vendo que tem duas? Somente nessa primeira aqui. E passa esse fio pra cá. Certo, agora que você já tem esse fio aqui, você vai entrar no próximo ponto, pegando na alcinha de cima. No ponto da frente, pega na alcinha de cima também, passa o fio que vem do novelo por essas duas alcinhas e faz o ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima, entro na alcinha de cima do ponto da frente, passo o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos costurar da mesma forma e finalizar também da mesma forma. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Prontinho, já fiz a outra lateral, ficou assim. E agora nós vamos desvirar a nossa peça. Vai desvirando ela. E aqui é importante, ó, essa parte da lateral, você se atentar em tirar ela completamente pra fora, assim, ó, porque às vezes a pontinha aqui embaixo, olha, ela não sai. Então, a gente precisa se atentar a isso, tá? Ó. Aí, agora a gente tem que arrumar essa lateral. Olha que linda que fica. Esse lado ficou assim. Deixa eu arrumar, dar uma esticadinha aqui. Pronto. Ó, essa assim. E essa assim. Vamos ver o tamanho que ela ficou? De comprimento, 19
centímetros. Eu teria feito até mais carreiras, olha, porque sobrou fio, gente. Então, pode fazer mais carreiras, viu? E de altura ficou com 14 centímetros. De largura, 2,5, tá bom? Então, para ficar maior de comprimento, faz mais carreiras, para ficar maior de altura, mais correntes, certo? Agora, vamos aplicar a nossa alça e a nossa etiqueta para depois aplicarmos o botão imantado. Deixa eu pegar aqui a minha alça. E eu já vou abrir ela também, porque como eu já tinha usado, a garrinha ficou assim, ó, meio amassada, mas ela vem retinha, tá, gente? Não se preocupem. Deixa eu ver, essa aqui também tem que abrir. Agora a gente posiciona elas aqui, centraliza o máximo que conseguir. E também tenta deixar na mesma altura, ó. Daí eu coloquei aqui, ó. Pra mim tá centralizado. Agora eu venho aqui dentro e amasso as garrinhas uma sobre a outra para garantir que não vai soltar. E do outro lado, a mesma coisa. Ó, por dentro vai ficar assim. E aqui fora fica assim. Dá uma esticadinha aqui, que esse ponto ele dá uma repuxadinha, né? Olha só como que fica bonito, gente. Daí essa alça, ela tem esse espacinho aqui, olha. Tá bom? Agora eu vou repetir a mesma coisa com a outra alça. A alça aplicada, olha, desse lado e desse daqui, elas não ficam tão juntinhas, né? Porque tem o espaço, mas elas estão, ó, alinhadas, tá vendo? E agora nós vamos fazer a aplicação da nossa etiqueta. Primeiro, deixa eu ver o lado que eu quero que fique pra frente. Se eu quero esse daqui ou esse daqui. Bom, acho que eu vou querer esse daqui pra frente. Daí eu vou colocar aqui, vou posicionar na altura que eu quero a minha etiqueta. Tenta centralizar ela, tá? Ó, agora eu pego a plaquinha que vem e aí eu fecho a garrinha na plaquinha para não ter risco dessa etiqueta sair. Deixa eu arrumar ela aqui, que deu uma leve entortada. Olha só como a etiqueta já traz o charme final para a peça, gente. Fala sério. Ó. Agora vamos aplicar o nosso botão imantado. Eu já comentei algumas vezes aqui, né, gente? Acho que todo vídeo que eu não gosto de aplicar o botão. Eu não tenho dicas para passar para vocês, mas eu costumo costurar o botão com essa linha de nylon, tá? Eu compro na Shopee mesmo. Quando eu não tenho tempo de esperar chegar da Shopee, eu vou em algum armarinho aqui e compro. Aí eu centralizo aqui o meu botão. Vou entrar aqui no primeiro furo. Trago a minha linha aqui para fora. E tem que apertar bem. Aí volto para o primeiro furo.
puxo bem, volto aqui para fora, puxo bem, entro novamente no primeiro furo, puxa e leva para fora. Vou fazer isso mais uma vez. Volto no primeiro furo, trago aqui para fora. Eu repito isso até sentir que ficou bem firme esse lado. Agora eu desço um pouquinho a agulha, deito ela para ela sair no próximo furo. E assim eu faço até costurar todos os furos desse lado e do outro lado do botão. Finalizada a nossa peça, olha só que coisa mais linda que ficou, gente, fala sério. Deixa eu mostrar aqui para vocês o espaço interno, olha. Ficou um ótimo espaço, cabe o celular aqui, um RG e talvez até um gloss. Eu já passei as medidas para vocês e eu quero saber qual modelo vocês mais gostaram. Só lembrando, essa daqui foi feita na cor avelã e essa daqui foi feita na cor verde mediterrâneo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas crocheteiras. Comenta aqui também que cor você vai fazer a sua e quando você fizer, me marca lá no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.